Uma sociedade que não reconhece que cada indivíduo tem seus próprios valores, aos quais tem o direito de seguir, não pode respeitar a dignidade do indivíduo e não consegue realmente conhecer a liberdade. Hayek. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Fábula das Abelhas é um poema satírico escrito por Bernard Mandeville no século XVIII. O texto acompanha uma sociedade de abelhas mercadologicamente desenvolvida e os motivos que culminaram em sua ruína. Uma grande colmeia de abelhas repleta, que viviam em luxuosidade completa, porém tão famosa por leis e ação, quanto por copiosa população, constituía o grande manancial do saber científico e industrial. Por mais que a desigualdade social fosse enorme na colmeia, o livre comércio garantia que até os mais pobres não passassem por necessidades, a tal extremo que mesmo os miseráveis viviam melhor que os ricos do passado, e nada podia ser acrescentado. Apesar dos benefícios que o comércio proporcionava, a população era muito corrupta e imoral. A colmeia era repleta de charlatões, canalhas e políticos corruptos. Assim, todas as vezes que um escândalo vinha à tona, as abelhas rezavam aos céus, pedindo por mais honestidade em sua sociedade, até que Júpiter ficou irritado com suas numerosas preces e decidiu atendê-las. Encheu a colmeia de honestidade e satisfação e, consequentemente, a jogou em uma crise econômica irrecuperável. Artes e ofícios mortos estão. Ruína da indústria. A satisfação faz com que apreciem o que possuem e nada mais cobicem ou busquem. E esse foi o fim da antes rica e gloriosa colmeia, destruída pelo fim dos vícios e ambições de seus habitantes. Antes de prosseguir para a visão libertária do poema, é preciso deixar claro que ele não é uma analogia à teoria keynesiana, como muitos interpretam. Primeiro, porque a economia como ciência ainda nem tinha nascido, apesar de nascer alguns anos depois da publicação da sátira, com Adam Smith e A Riqueza das Nações. E segundo, que o próprio autor descreve a história como uma crítica à crença de que uma sociedade pode ser ao mesmo tempo rica e com uniformidade moral e de pensamento, argumentando que as ambições particulares de cada um elevam o padrão de vida de todos, como sua citação literal pode nos mostrar. O princípio objetivo da fábula é mostrar a impossibilidade de usufruir lodosos mais elegantes confortos da vida, com os quais nos deparamos em qualquer nação industriosa, rica e poderosa, e ao mesmo tempo ser abençoado com toda a virtude e inocência que se poderia desejar numa idade de ouro. Não é à toa que o poema também é conhecido como Vícios Privados, Benefícios Públicos. Ou seja, a desigualdade e o vício não são filhos indesejáveis do capitalismo, são os pais deste. Pelo fato das pessoas serem diferentes em competência e preferências, é que o livre mercado se torna possível. Ele é uma extensão social de uma verdade natural. O capitalismo, diferente de outros sistemas econômicos, não foi inventado por um teórico. Ele simplesmente nasceu com o desenrolar da civilização e posteriormente estudado. É impossível desfrutar dos benefícios do mercado e ao mesmo tempo mudar sua natureza para que seja igualitária. É o mesmo que exaltar a velocidade de um guepardo e achar um absurdo sua incapacidade de voar. E é então, para tentar resolver esse suposto defeito, costurar asas em suas costas só para se surpreender que agora ele continua incapaz de voar e, ao mesmo tempo, perdeu também sua magnífica velocidade. Olhe para os direitos trabalhistas, por exemplo. São benefícios garantidos por lei para todos os trabalhadores aqui de Banânia, ou Brasil para os estatistas. Sendo assim, um benefício público. Mas eles encarecem os custos dos bens e serviços de toda a economia, já que agora os produtores precisam diluir esse encargo adicional dentro de suas mercadorias. O desejo de alcançar o bem de todos é um inimigo de si mesmo. Quando um terceiro impõe regras sobre uma relação voluntária, o peso cairá sempre na parte mais fraca. Logo, a melhor maneira de garantir o progresso e a ascensão dos mais pobres é deixar o mercado seguir o seu curso. Já diria Nietzsche, é preciso caos dentro de si para gerar uma estrela brilhante. Mas mesmo as relações dentro do capitalismo selvagem precisam de um mínimo legal para funcionarem. David Ricardo afirma: a quantidade de emprego no país depende não apenas da quantidade de capital, mas da distribuição vantajosa e, sobretudo, da convicção de cada capitalista de que lhe será permitido usufruir sem ser molestada dos frutos de seu capital.
sua habilidade e sua capacidade empreendedora. Retirar dele tal convicção é aniquilar de uma só vez metade da indústria produtiva da nação e seria mais fatal para o trabalhador pobre do que para o próprio capitalista rico. Ele está basicamente dizendo que é preciso existir segurança jurídica, uma verdade, inclusive até mesmo para o ancapistão. As regras do jogo precisam ser claras e bem definidas. Essa é inclusive uma das forças do livre mercado. Ele precisa de muito pouco para seu perfeito funcionamento. Diferente do comunismo, por exemplo, que de acordo com alguns de seus defensores, não funcionou, pois é preciso que seja instaurado globalmente. Fico imaginando se os aliens um dia visitarem a Terra. Será que os comunistas dirão que dessa vez deu errado porque eles não se converteram? Mas voltando para a realidade do nosso universo, quais devem ser as regras que garantam o bom funcionamento da sociedade? Novamente, Bernard tem uma resposta. O comércio é o principal, mas não o único requisito para engrandecer uma nação. Há outras coisas das quais é preciso cuidar além disso. O meu e o seu precisam ser garantidos e os crimes precisam ser punidos. Ou seja, no século XVIII, uma sátira já ensinava o básico para a vida harmônica em sociedade. A propriedade privada deve ser garantida e os criminosos devem ser devidamente punidos. A fábula das abelhas mostra como elas viviam reclamando da imoralidade de suas semelhantes, dos esquemas de corrupção, dos ladrões e dos demais defeitos. E mesmo assim, tinham uma vida próspera e bem-sucedida. Os requisitos éticos para o funcionamento de uma sociedade são muito poucos, por mais que historicamente muito difíceis de implementar. O fim do poema é trágico. As abelhas abandonaram a força motriz do progresso, a vontade de melhorar a própria condição e depois de uma guerra que matou milhares, se mudaram para uma árvore oca, onde poderiam viver satisfeitas, contemplando sua própria igualdade na miséria. O que aperfeiçoou sua moderação, tanto que, para evitar sua dissipação, instalaram-se de uma árvore na cavidade, abençoadas com satisfação e honestidade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Luluxo Convertido, revisado e narrado por mim, Leafar. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Visite o meu canal Liberdade Cultural. Lá também fazemos analogias libertárias com obras fictícias. Um abraço e até a próxima.